próximos capítulos da novela Vale Tudo. Afonso passará muito mal e será levado às pressas para a sala de cirurgia. Os médicos começarão o tratamento e toda a família Reutemann se reunirá na sala de espera. Porém, para a surpresa de todos, o Dr. Fernando se aproxima e avisa que um doador anônimo apareceu e é compatível com Afonso. Todos ficarão surpresos e Odete pergunta: e quem é essa pessoa? Como é possível que exista uma pessoa compatível se nem a Heleninha, que era a irmã, pôde ser a doadora? Mas logo o segredo será revelado quando Odete for surpreendida ao ver um homem entrando em seu apartamento. César imediatamente fala: eu não sei quem é você e o que você veio fazer aqui, mas é melhor você ir embora. Eu não gosto de violência. Odete olha para o namorado e pede para que ele cale a boca e saia. O rapaz ficará no corredor até que ele vê o homem saindo. E César, ao entrar e se aproximar da Odete, ele questiona: quem era aquele homem? E o que ele queria com você, Odete? A vilã, se tremendo de medo, responde: aquele homem é o meu pior pesadelo. Ele veio até aqui para me ameaçar e dizer que pretende me desmascarar. Já Celina, ao ver o homem entrando em sua casa, ela diz: ainda bem que você veio, assim que eu te chamei. Duas reviravoltas irão acontecer. Afonso terá a maior surpresa de sua vida ao sair de uma cirurgia de emergência. E Odete ficará em pânico ao saber que o seu maior inimigo do passado está de volta com a intenção de revelar os maiores segredos da vilã. Isso tudo terá início quando Afonso passar mal novamente e for levado às pressas para a sala de cirurgia. Solange conversará com o Dr. Fernando e pergunta: seja sincero, como está o Afonso? O médico responde: o Afonso teve uma complicação devido aos tratamentos, mas não se preocupe, que ele já está sendo operado nesse momento. Celina, Heleninha e Odete ficarão aflitas, e enquanto isso, na sala de cirurgia, os médicos farão todo o possível para estabilizar a situação do Afonso. Não demora para que o próprio cirurgião saia, e ao se aproximar da família Reutemann, ele avisa: a cirurgia foi um grande sucesso, mas a situação do paciente ainda é muito delicada. Solange, com o coração na mão, pergunta: e o quão grave está a situação do Afonso? Seja sincero, doutor. O médico responde: bem, no estado em que ele está, é impossível que ele volte para casa. Ele terá que ficar internado aqui no hospital até encontrar um doador compatível. Todos ficam em choque e o médico continua: eu tenho que ser sincero. Nas condições em que ele se encontra, não lhe resta muito tempo. É melhor vocês se prepararem para o pior. Celina, em desespero, pergunta: já que é essa as condições do Afonso, será que ele não pode, pelo menos, passar os seus últimos dias em casa, junto da família? O médico responde: ele não pode deixar o hospital. O quadro dele é muito grave e precisa de muita atenção dos enfermeiros. Solange pede para ver o amado e Fernando avisa: bem, ele ainda não pode receber visitas, mas amanhã cedo ele já estará melhor e poderá ver a família. Porém, uma pessoa de cada vez.
Mais tarde, Solange estará em sua casa junto de Sardinha e receberá o apoio do amigo. Já Odete estará em seu apartamento, olhando para os exames do Leonardo e fala: o que eu faço? Se eu não contar nada, o Afonso não vai resistir. Mas se eu contar toda a verdade sobre o Leonardo, o meu segredo do passado também irá vir à tona. Enquanto isso, Celina, ao se aproximar de Eugênio, ela conta tudo o que estava acontecendo. E o mordomo diz: eu sinto muito, dona Celina. Se você precisar de qualquer coisa, é só me dizer. Celina o encara e responde: infelizmente, você não pode fazer nada para ajudar. Mas eu acho que sei quem pode. Eugênio, curioso, questiona: de quem a senhora está falando? Celina olha para o empregado e diz: você o conhece muito bem. Ele é a única chance do Afonso. Ao escutar aquilo, Eugênio arregala os olhos e fala: a dona Odete não vai gostar nada disso. A senhora tem certeza que vai chamar aquele homem sem autorização da tua irmã? Celina responde: a Odete sempre foi uma mulher destemida e não tem medo de nada e ninguém. Mas eu nunca soube o porquê a minha irmã tem tanto medo desse homem. Eu tenho certeza que ela irá odiar quando descobrir que fui eu que chamei ele até aqui. Mas eu não tenho escolha. Mais tarde, Celina ligará para uma pessoa e diz: nós temos muito o que conversar. Eu preciso que você volte. E após uma longa conversa, ela desliga. E logo em seguida, ela vai até Eugênio e avisa: eu já falei com aquela pessoa e ele disse que chega ainda hoje. Eugênio fica preocupado e fala: será que ele vai cumprir o que prometeu? A senhora se lembra da briga que ele teve com a dona Odete? Ele jurou que ia se vingar dela. Celina responde: eu não sei, Eugênio. E para ser sincera, não me importa. O importante agora é salvar o Afonso. No outro dia, Odete cogitará em usar o Leonardo para ser o doador do Afonso e fala consigo mesma: eu só tenho que pensar em um modo que ninguém descubra que foi o Leonardo o doador. Porém, para surpresa dela, Odete recebe uma ligação que a deixa chocada. A megera responde: como isso é possível? Eu estou indo agora mesmo até o hospital. E é melhor que você me explique exatamente o que está acontecendo. Momentos depois, todos chegarão no hospital e Solange, ao se aproximar da família Reutemann, avisa: vocês não vão acreditar. Apareceu um doador compatível. Odete a encara e responde: isso eu já sei. O Dr. Fernando me ligou e contou tudo. O que eu quero saber é quem é essa pessoa. Solange a encara e fala: bem, isso eu já não sei. O Dr. Fernando não quis me dizer o nome do doador. Ele disse apenas que é um homem e que ele gostaria de ter o nome mantido em segredo. Odete acha tudo aquilo muito estranho. E Celina, sabendo exatamente de quem se trata, ela diz: isso não importa. O importante é que o Afonso vai ter o transplante que ele precisa. Heleninha concorda com a tia, porém comenta: é claro que eu estou feliz pelo meu irmão, mas é muito estranho uma pessoa aparecer assim do nada. Ainda mais uma pessoa compatível. Odete fica desconfiada
e pensa consigo mesma: quem será esse homem? O Leonardo. Eu tenho certeza que não é. Momentos depois, o Dr. Fernando se aproxima de todos e avisa que o transplante foi realizado com sucesso e que o Afonso está sedado, mas que logo ele poderá receber a visita dos familiares. Solange então pergunta: e como está a situação atual dele? Ele está fora de risco? O médico responde: bem, ainda é cedo para afirmar alguma coisa. Porém, eu diria que a chance dele estar completamente fora de risco é de 90%. Todos ficam aliviados e Celina questiona: me desculpe, doutor, mas então ainda existe uma pequena chance de que o transplante não tenha funcionado? O médico olha para todos e avisa: como eu disse antes, é impossível afirmar alguma coisa nesse momento. Tudo o que eu posso dizer é que a cirurgia foi um sucesso e que tudo leva a crer que o Afonso está sim curado. Mas a certeza eu só vou ter após alguns dias. Solange, esperançosa, diz para todos que o Afonso é forte e que tem fé que ele já está curado. Já Odete pedirá para saber a identidade da pessoa que foi o doador. E o médico responde: bem, isso eu não posso dizer. Essa pessoa optou para ser um doador anônimo. E nesse caso, o hospital não pode revelar o nome da pessoa. Odete fica furiosa e exige saber quem foi o doador. Porém, o Dr. Fernando repete que não pode divulgar aquele nome. Momentos depois, Solange conversará com o Afonso e contará tudo o que aconteceu. O rapaz fica surpreso ao descobrir que foi uma pessoa anônima que salvou a sua vida. E Solange avisa: eu também fiquei surpresa, mas graças a Deus que encontraram essa pessoa. Já Odete estará em seu apartamento junto do César e os dois escutarão alguém batendo na porta. César, sem perder tempo, vai abrir pensando que fosse o serviço de quarto. E ao ver um homem em sua frente, ele pergunta: quem é você? E o que você está fazendo aqui? O homem entrará no quarto e Odete logo em seguida se aproximará. E ao ver de quem se trata, ela toma um susto e diz: você? Mas como é possível? César, ao perceber que Odete conhecia aquele homem, ele questiona: você conhece esse cara? Odete confirma e manda ele se vestir. César colocará a sua camisa e logo em seguida ele pede para que o homem saia do apartamento. Porém, Odete o interrompe e diz: cala a boca, César. Não provoque ele. E saia você daqui. Eu preciso falar a sós com esse homem. César, sem alternativa, sai do apartamento e fica no corredor esperando. Momentos depois, ele verá o homem saindo do quarto da Odete. E ao entrar, ele verá a megera no chão e pergunta: o que foi que aconteceu aqui? Aquele homem bateu em você, Odete. A empresária se levanta, coloca a mão no rosto e César, ao ver aquela cena, ele fala: eu vou agora mesmo atrás daquele cara e vou trazer ele até aqui para pedir desculpa a você. Odete, se tremendo de medo, o encara e diz: não faça nenhuma besteira. Eu não posso correr o risco de irritar aquele homem. Senão ele pode acabar com a minha vida. Eu terei sorte se ele se acontentar apenas com esse tapa e sumir novamente. César estranha e pergunta: mas afinal de contas, quem é aquele cara?
Pelo visto, você o conhece bem. Odete responde: é claro que o conheço. Ele é o meu pior pesadelo. Eu pensei que tinha me livrado daquele infeliz há muito tempo, mas ao que parece, eu fui enganada. Ao escutar aquilo, César questiona: e o que ele pode fazer de tão grave contra você? Afinal de contas, você é a poderosa Odete Reutemann. Ninguém se atreve a ficar no teu caminho. A empresária o encara e diz: acontece que justamente aquele homem é capaz de me destruir de todas as formas. Ele foi o meu pior inimigo no passado e a única pessoa que foi capaz de me deixar com medo. César fica preocupado e pergunta o que ela tem intenção de fazer. E Odete responde: eu ainda não sei, mas eu tenho que pensar rápido. Momentos depois, Eugênio se aproximará de Celina e avisa: Dona Celina, aquele homem está aqui e ele quer falar com a senhora. Eu deixo ele entrar? Celina pensa bem antes de responder e pergunta se a Heleninha está em casa. O mordomo diz que não e avisa que ela saiu mais cedo. Ao escutar aquilo, Celina autoriza a entrada do homem e diz: deixa-o entrar, mas eu quero que você fique aqui na sala, ao meu lado. Em seguida, Eugênio sai e não demora para que ele volte junto de um homem. Celina, surpresa, pergunta: então você voltou, não é mesmo, Samuel Reutemann? O homem a encara e responde: eu vim assim que você me contou como estava a situação das coisas aqui. É claro que eu não podia deixar o meu filho morrer. Celina olha para o ex-cunhado e diz: e agora, o que você pretende fazer? Você sairá novamente do país? Samuel avisa: sim, você sabe muito bem que ninguém pode descobrir que eu estou vivo. Mas antes, eu vou acabar com a tua irmã e destruir o império dela. Celina, preocupada, pede: não faça isso, Samuel. Nós tínhamos um acordo. Você se lembra? Eu salvei a tua vida e ajudei você a fingir a própria morte. Eu guardei esse segredo, até mesmo da Odete. Eugênio toma a palavra e diz: eu sou testemunha que a dona Celina nunca contou nada para ninguém sobre o senhor. E se não fosse o Afonso precisar do transplante, ela nunca teria te chamado até aqui. Samuel responde: é claro que eu me lembro do que vocês dois fizeram por mim, e por isso eu mantive a minha parte do acordo. Mas acontece que as coisas mudaram. Quando eu voltei, eu pedi a um velho amigo para investigar a Odete e descobri uma coisa que me fez mudar de ideia em relação à promessa que eu fiz a vocês dois. Celina estranha e pergunta: e o que foi que você descobriu, Samuel? O ex-marido da Odete se aproxima ainda mais e fala: eu descobri que a pessoa que mandou dar cabo de mim naquela noite foi a tua irmã. Foi a Odete que armou contra mim. Aquela megera queria colocar as mãos na TCA. Celina fica em choque e diz: isso é impossível. Você mesmo disse que foi o teu ex-sócio que armou contra você e deu inclusive aqueles documentos comprometedores para a polícia. Samuel explica: foi isso que a Odete fez com que todos nós pensássemos. Eu nunca desconfiei de nada. Por isso eu decidi abandonar o país e deixar a TCA nas mãos dela. Celina comenta: e quanto a isso, tudo bem você voltar agora? Eu me lembro que você estava sendo procurado pela polícia. Samuel a encara e diz:
eu ainda preciso continuar escondido. A polícia não pode desconfiar que eu ainda estou vivo. E por isso eu estou usando um documento falso. Mas isso não é importante no momento. O importante é que você saiba que eu descobri uma outra coisa sobre a Odete. E que eu preciso da tua ajuda, Celina. A milionária curiosa pergunta do que se trata. E Samuel responde: bem, eu vou explicar tudo o que você terá que fazer. Em seguida, Samuel se aproximará de Celina e Eugênio e conta todo o seu plano para desmascarar a Odete. Os dois arregalam os olhos e concordam em ajudar. E Celina, ainda em choque, comenta: eu não acredito que a minha irmã escondia esse segredo. Eugênio também diz a mesma coisa e Samuel fala: a Odete é muito pior do que vocês pensam. Celina o encara e avisa: mas agora a casa dela caiu. Ela será desmascarada. E não se preocupe, que assim que o Afonso receber alta, eu vou armar tudo para que a Odete tenha o que merece, na frente de todos. Ao escutar aquilo, Samuel sai. E Eugênio, ao olhar para a patroa, pergunta: a senhora confia mesmo no Samuel? Celina responde: eu não confio em mais ninguém, Eugênio. Mas, ao que parece, ele está do nosso lado, ou pelo menos contra a Odete. Não demora para que Celina vá visitar o sobrinho. E ao conversar com Afonso, ela pergunta quando ele terá alta. O rapaz responde: bem, o Dr. Fernando disse que irá trazer o resultado dos últimos exames ainda hoje. Assim nós vamos saber se o transplante foi um sucesso ou não. Não demora para que o médico chegue junto de Solange. E ao olhar para Afonso e Celina, ele avisa: o resultado dos exames acabaram de sair e eu trouxe para que vocês vejam. Celina e Afonso ficam apreensivos e o médico comunica: o transplante foi um sucesso e você, Afonso, não corre mais nenhum risco. Inclusive, você já está liberado para voltar para casa. O rapaz comemora e alguns enfermeiros irão ajudar ele a se levantar. Não demora para que todos cheguem na casa de Celina. E Heleninha, ao ver o irmão, ela o abraça e agradece a Deus por ele ter melhorado. O rapaz olha para a irmã e diz: vocês todos foram essenciais na minha recuperação. Saber que vocês estavam do meu lado me deu força para lutar contra aquela doença. Heleninha, emocionada, o encara e pergunta: e você vai voltar aqui para casa? Afonso responde: não, eu vou para minha casa. Melhor dizendo, a nossa casa, não é mesmo, Solange? A ruiva sorri de emoção e Afonso continua: eu só vim até aqui porque a tia Celina me disse que tinha uma coisa muito importante para me falar. Heleninha, estranha, olha para a tia e pergunta do que se trata. Celina pede para que todos tenham paciência e avisa que ainda falta 2 pessoas chegarem. Não demora para que Odete entre. E ao ver todos reunidos, ela diz ao filho que estava feliz por ele ter saído curado daquele hospital. E logo em seguida, ela olha para a irmã e questiona: eu posso saber por que você me chamou aqui, Celina? O que é de tão urgente? Celina a encara e avisa: bem, eu acho que só o fato de o Afonso sair do hospital já seria motivo mais que o suficiente. Mas não se preocupe, que não foi para isso que eu te chamei até aqui. Odete se aproxima ainda mais e pede: não seja melodramática, Celina. Me diga de uma vez que eu não tenho tempo a perder.
Eu preciso resolver uma coisa muito importante. Eu só vim até aqui porque você disse que era um assunto urgente. Porém, antes que Celina respondesse alguma coisa, Samuel chega e fala: Não precisa explicar nada, Celina. Pode deixar que eu conto tudo para minha querida esposa. Afonso e Heleninha ficarão em choque. E Solange, ao ver a reação dos dois, ela fica confusa e pergunta: Quem é esse homem, Afonso? Porque ele disse que Odete é a sua esposa. Afonso, sem acreditar em seus olhos, responde: Esse homem é o meu pai. Ao escutar aquilo, Solange fica surpresa. Heleninha, ao olhar para o pai, questiona: O que significa isso? Como o senhor ainda está vivo? Eu fui no teu funeral. Eu vi o senhor no caixão. Samuel explica: Bem, tudo aquilo foi um teatro. A Celina me ajudou em tudo. Eu precisava sair do país e não tive escolha a não ser fingir a minha própria morte. Odete, com sangue nos olhos, olha para a irmã e grita: Você! Então foi você que ajudou esse infeliz a me enganar. E aposto que também foi você que o chamou até aqui de volta. Celina confirma e diz: Eu não tive outra escolha. O Afonso precisava de uma pessoa compatível. E a única pessoa que tinha alguma chance de ser o doador era o Samuel. Odete fica se tremendo de medo. E Samuel encara a esposa e fala: E adivinha a minha surpresa? Quando eu pedi para que investigassem você, Odete, e descobri que a pessoa que armou contra mim nunca foi o meu ex-sócio, mas sim, justamente, a minha própria esposa. Odete tentará se explicar e avisa: Eu só fiz aquilo porque você estava me traindo. Era só questão de tempo até você afundar com a nossa empresa. Samuel a encara e pergunta: E foi por isso que você mandou darem cabo de mim e fez com que todos pensassem que foi o meu ex-sócio? Foi por isso que você entregou para a polícia todos os documentos que demonstravam as fraudes que eu fiz contra a Receita Federal? Me diga, Odete. A vilã ficará calada e Samuel continua: Mas se fosse apenas isso, eu não teria ficado com tanta raiva. Afinal de contas, você estava se vingando por uma traição. O pior foi descobrir que você armou o acidente do Leonardo e da Heleninha. E tudo porque o Léo descobriu que foi você que contratou uma pessoa para acabar comigo. E isso, Odete, eu não vou perdoar. Você tocou nos meus filhos. Odete arregala os olhos e pergunta: Como você descobriu tudo isso? Samuel responde: O investigador que eu contratei te seguiu até um sítio afastado e encontrou uma moça chamada Ana Clara. E ela me contou tudo em detalhes. Odete, furiosa, promete que vai fazer a garota pagar muito caro. E Samuel avisa: Não precisa se preocupar. Eu já cuidei dela e garanto que ela teve o que merece. 7 palmos de terra em cima dela. Odete fica assustada e comenta: Pelo visto, você continua o mesmo. Samuel responde: Você me conhece muito bem, Odete. Eu nunca fui um covarde. Eu sempre fiz as coisas com as minhas próprias mãos. Afonso pede para que o seu pai não faça nenhuma besteira. E ele avisa: Não se preocupe, meu filho. Eu preparei uma coisa muito melhor para a tua mãe. Heleninha, naquele momento, questiona: E do que o senhor está falando?
Samuel explica. Eu entreguei várias provas à polícia, que Aldete chantageou e comprou vários políticos para pagar menos impostos na TCA. E por isso, muito provavelmente, a diretoria vai pedir que você, Afonso, assuma a empresa. E eu peço que você faça isso. E não seja como a tua mãe, e nem como eu. E após falar aquilo, ele avisa que irá desaparecer novamente e sai logo em seguida. Já Aldete, com medo de ser presa, ela, sem falar uma palavra sequer, sairá correndo. Porém, o que ela não imagina é que Samuel estava em seu carro e a segue. Até que, depois de uma breve perseguição, Aldete para o seu carro e é surpreendida pelo Samuel, que aponta algo para ela e aperta o gatilho, sem pensar duas vezes. Enquanto isso, na mansão dos Reutemann, todos ainda estarão em choque, e Heleninha pergunta: é verdade, tia, o Leonardo ainda está vivo? Celina confirma toda a história e diz: eu ainda não vi o teu irmão, mas o Samuel me deixou o endereço da clínica, onde ele está. Não demora para que tudo chegue na clínica. E ao ver o estado de Leonardo, Heleninha se emociona e promete que dedicará sua vida a cuidar do irmão. Semanas se passarão e todos da família Reutemann vão pensar que Aldete tinha fugido do país com medo de ser presa. E não imaginam que a vilã estava enterrada no meio do mato. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Vale Tudo. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.